Então, prosseguir hoje com o assunto intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Nós havíamos começado na semana passada. É um capítulo que tem muitos itens e que também hoje provavelmente nós não iremos concluir todos eles. Vamos ver aqui a introdução do nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 88. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Vamos tentar entender o que Emmanuel aqui nos transmite em termos de compreensão e entendimento, muitas vezes de uma forma bem sintética que ele coloca, e tem muita coisa aqui por trás para nos ensinar. Quando fala aqui, por exemplo, os dons do Evangelho, não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Os dons do Evangelho são exatamente as virtudes que, através do ensinamento do Cristo, nós fomos de fato convidados a adquirir e expressar. Então, virtudes como a paciência, o perdão, a piedade, a misericórdia, são virtudes que só têm razão e base para ela, levando-se em conta a vida transcendente, a vida espiritual. Quando se tenta, como normalmente ocorre, numa sociedade materialista, vivenciar as virtudes do Evangelho, sem se ter a base espiritual para isso, invariavelmente a gente vai se frustrar, vai se magoar, vai muitas vezes se arrepender. Porque a base realmente, se a gente analisar cuidadosamente para que a gente seja de fato bom, ou alguém que é compreensivo e misericordioso, é as bases essenciais da vida espiritual. Quanto mais entendimento a gente tem do Evangelho do Cristo, e quanto mais bases sólidas a gente tenha sobre o que ele ensinou, as virtudes que poderão se expressar através de nós serão menos alvo de arrependimento e de frustração, porque elas não se dirigirão mais a ter reciprocidade ou entendimento do mundo material. A gente faz, e é por isso que no final desse texto que nós trouxemos, ele diz aqui que da virtude que resplandeça por luz de Deus e não nossa. Porque realmente, na essência da compreensão da proposta do Evangelho do Cristo, é nos levar a ser intermediários do bem. Não é que a gente traga uma natureza que, face às nossas escolhas erradas do passado, não tenha se contaminado e não tenha muitas vezes sintonizado com o erro e com o mal. A questão é que quando nós expressamos a bondade autêntica, o perdão autêntico, a gente está expressando algo que vem de Deus, cuja base principal é a humildade. E essa humildade só estará preservada se nós nos reconhecermos apenas como intermediários. Se a gente se julgar que é porque aprendeu a ser muito bom, aprendeu a ser alguém muito misericordioso, as virtudes nossas já estão indo ladeira abaixo, porque elas já estarão sendo envolvidas pela manta da vaidade e do orgulho. Mas voltando aqui ainda ao texto, em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que rodeiam a alma, essas fraquezas e vicissitudes dizem respeito, sobretudo,
aquilo que nós interagimos no mundo de provas e expiações. Porque quando se fala aqui que rodeia a alma, é o espírito encarnado. É alma como sinônimo de espírito encarnado. Então nós somos arrodeados de fraquezas e vicissitudes. E aí ele continua: estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro. O que é isso? Tesouro em vasos de barro é sinônimo de fragilidade das potencialidades humanas que a gente traz, as quais, se não estiverem muito bem alicerçadas na influência do Evangelho, vão por ladeira abaixo. É vaso de barro facilmente quebrável. É por isso que o Espiritismo ele nos incentiva muito a que a gente primeiramente estabeleça uma linha básica de conhecimento, de convicções, para que depois a gente parta para a vivência dessas convicções, para que a gente já entre precavido das possíveis quebradas de cara, ingratidões, etc., que a gente vai receber. Então, se previamente a gente já está muito bem alicerçado em termos de conhecimento espiritual, a gente parte para a ação, sem haver mais inéditas frustrações ou desapontamentos, que naturalmente irão surgir. Porque no contato com o mundo de provas e expiação, ninguém pensa em fazer o bem para receber o bem imediato. Porque normalmente a pessoa vai fazer o bem e vai colher durante algum tempo ingratidões, mágoas e uma série de sentimentos humanos de desequilíbrio face ao mundo de provas e expiações em que a gente está. Então é isso aí que esse texto eu poderia aqui acrescentar de entendimento. E destaco outra vez esse aspecto bem interessante que Emmanuel coloca em termos de figura de linguagem, que ele diz assim: como quem transporta um tesouro em vaso de barro. Assim, olha, as virtudes, os dons do Evangelho, cuide deles delicadamente, porque são fáceis de quebrar ao contato no mundo de provas e expiações. Então é algo que a gente tem que estar vendo por esse aspecto. Então vamos fazer novamente os comentários aqui da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Qual o sentido e valor dessas palavras do Evangelho? Que está em Atos dos Apóstolos 2,17, em Joel 2,28. Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Não estará essas palavras a predição tácita da mediunidade de nossos dias, a todos concedida mesmo às crianças? Então aqui no livro O Céu e o Inferno a gente é chamado a refletir sobre essa passagem que está lá no livro Atos dos Apóstolos e que foi uma menção, a citação que já estava no livro de Joel, que é no livro do Antigo Testamento. Então ali, quando os apóstolos se reuniram no chamado dia do Pentecostes, surgiram os chamados dons do Espírito, que era a multiplicação de possibilidades mediúnicas deles. A alguns era dado o dom de curar, a outros o dom de falar em línguas, inclusive. A outros o dom de predizer, de fazer profecias. Então havia uma multiplicidade de mediunidade naquela situação do dia de Pentecostes. O Evangelho segundo o Espiritismo e a revelação espírita também traz esse mesmo
vive atualmente numa época de clímax, de possibilidades espirituais, e por isso outra vez se intensifica, e agora de uma forma muito mais intensa, as sensibilidades mediúnicas. Interessante nesse texto é porque ele coloca aqui: repartirei meu espírito. Na forma literal que os nossos irmãos evangélicos entendem, eles entendem que é só o Espírito Santo. E pareceria até um tanto quanto incoerente dizer repartir um espírito. Então, o meu espírito aí é no sentido dos espíritos coletivos que estão sob a ordem de Jesus, que seriam repartidos para as possibilidades mediúnicas que iriam encontrar na Terra, entre nós. E aí a extensão de que essa mediunidade estaria florescendo nas mais variadas idades, desde filhos, crianças, ou jovens, ou adultos. E também o fato, quando aqui é colocado, de por todos os meus servidores e servidoras, no fato de que não haveria privilégio para ninguém. Não seria porque alguém, por exemplo, tivesse maior facilidade econômica ou financeira, ou outras situações de destaque social, que ele teria mais dons do Espírito, mais possibilidades mediúnicas, não. Independente de qualquer situação. Vamos ver aqui a continuação. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los. A partir daqui, no livro Céu e Inferno, vai ser feita várias colocações ligadas sobretudo ao livro dos médiuns, que é o que trata das manifestações mediúnicas. Afinal de contas, esse texto que nós estamos estudando, ele enfoca sobre a acusação de que as comunicações mediúnicas seria a manifestação do demônio. Então, aqui, inclusive, é bem lógico a gente entender, porque, vejam, o primeiro livro que surgiu no Espiritismo é o Livro dos Espíritos. Depois, em seguida, ele é o Livro dos Médiuns. Depois é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois é que vem o Céu e o Inferno. Então é natural que no livro Céu e Inferno, num tema que já foi tratado no Livro dos Médiuns, fosse feita várias referências ao Livro dos Médiuns. E aí a gente vai ver que tem várias. E sobretudo porque se torna essencial explicar às pessoas que não conheciam bem o que era de fato uma reunião mediúnica, para tirar essa capa de demoníaca que infelizmente ainda nos dias atuais é colocado. Eu estava, licença. Pois não. Eu estava ontem assistindo umas palestras com Fernando Bem e de repente entrou a ida dele lá em Sertânia. Sim. Aquele pessoal, até aquela psicografia que ele fez para o pessoal que era da zona rural. Do protestante. Sim. Aí eu estava vendo o depoimento, estava assistindo o depoimento da família, né? E ela citou, o desencarnado citou uma frase muito, assim, muito chamativa. Porque eles não acreditavam em espíritos. Aí ele citou para a mulher dele, o desencarnado: olha, não é o demônio que está falando não, viu? Sou eu. Aí disse o nome para ela acreditar que não era demônio. Aí, assim, essas coisas que acontecem, né? O pessoal, os evangélicos, atribui todas essas comunicações mediúnicas aos demônios, né?
E a gente vai ver ao longo desse estudo que só se pode atribuir nos dias de hoje ao demônio, ou se for por interesses, ou por uma ignorância que não tem mais nem cabimento. Mas a gente vai ver alguns slides que vai tratar a respeito ainda disso aí ficar muito bem distinto. Aqui, a princípio, nesse slide, é dito a nós o seguinte: olha, para estabelecer contato com os espíritos através da mediunidade, não tem nada a ver com local, hora, nem dia. Aqui é justamente para começar a colocar de forma bem clara que não há nada de mistério, nada de esotérico, onde teria que ser num lugar especial, ou em tal hora é que o espírito iria se comunicar através de alguém. Na verdade, o fenômeno mediúnico por si só, que existe independente da doutrina espírita, porque é bom que se lembre muito disso, que há muitos médiuns fora do espiritismo e não deixam de ser fenômenos autênticos e que não tem dia, nem hora e nem lugar para ocorrer. No final aqui diz: diremos mais que não há fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalística para evocá-los. Porque também muita gente que não tem o mínimo entendimento do que é o espiritismo, associa logo a uma espécie de prática de magia, onde teria que ser dito certas palavras esotéricas para que o espírito pudesse se manifestar através de alguém. Mas aí a gente aprende no espiritismo que não tem nada a ver. Não há nada de... Referente ao médium, assim, que não pratica a mediunidade através do estudo, não estuda, não vai à reunião mediúnica, e tem mediunidade por provação, né? E pode ocorrer de realmente, vamos supor, ela dar uma comunicação e não ser de espíritos elevados ou assim, porque assim, já ouviu, como você sabe, meu tio é médium, né? Uhum. E na minha casa ele deu uma comunicação se referindo que era minha avó, mãe do meu pai. E assim, a afeição dele mudou totalmente. Quando a gente viu ele, estava vindo a minha avó. E ele tem uma mediunidade muito forte. Só que aí é feita dessa manhã, ficou a dúvida na gente, por quê? Eu tenho uma pessoa desequilibrada, não estuda, tá entendendo? Não procura se melhorar, não frequenta a casa. Aí a gente fica na dúvida de manhã. Sinceramente, eu É porque, fico em muito verdade... na dúvida. Agora, quando a gente olhou, tá entendendo? Realmente mudou, a feição dele mudou totalmente. A gente vai ouvir na mão da gente. Tá? O Espiritismo deixa bem claro que mediunidade não tem a ver com moralidade, tem a ver com o fator orgânico. Então, nada a ver com moralidade, em termos de fenômeno. Mas a prática da mediunidade ao longo do tempo vai estabelecer espíritos que vão se habituar àquele médium. Aí vai ter os fatores morais. Se o médium tiver uma moral baixa, espíritos habitualmente no nível do médium é que estarão dando assistência a ele. Mas o fenômeno por si só não. O fenômeno é orgânico e não tem a ver exatamente com a moralidade dele. Porque até assim, então a autenticidade aí maior até é devido à mudança de fisionomia. Porque aí dá a entender que realmente houve um processo de interação fluídica, que aí não foi só em termos assim mentais, porque a gente sabe que a mediunidade, em termos de fala ou de escrever, é na mente. Mas quando há uma mudança na apresentação física, aí houve até uma espécie de casamento fluídico. Foi preciso ter havido certa afinidade de fluidos para alterar a fisionomia dele. Então isso evidencia muito a verdade de ter havido o fenômeno mesmo, de não ter sido algo do inconsciente dele ou criado, não. Mas é isso. Bom, aqui eu estava dizendo, não há fórmula nem palavras sacramentais ou cabalística para evocá-los. Então, em verdade, o Espiritismo coloca de lado toda a questão de rituais, de palavras sacramentais, de que tem que ser feito
exemplo, todo mundo está de branco, ou todo mundo se reúne de tal modo, ou uma reunião médiúnica só pode ser se for em tal hora. O valor lá do amanhecer, aquele o vale vestir, aquelas palavras. Exatamente. Ali eles associam a prática mediúnica com rituais de dança, de hinos ou de palavras. É algo que, no entendimento que o Espiritismo vai nos dando da mediunidade, é dispensável. É claro que o condicionamento mental faz com que muita gente crie predisposições psíquicas, até o médium mesmo, para se sentir mais sensível a ouvir certo hino ou certas palavras. Mas isso aí se torna um fenômeno de automatismo que o médium criou para ele, totalmente dispensável na prática espírita, porque o que se coloca na prática mediúnica espírita é o quê? A concentração do pensamento, e estar com a mente em termos de harmonia e disposição para o bem, e ali se estabeleceu o fenômeno. Agora a gente sabe que fora do espiritismo tem muita prática mediúnica associada a condicionamentos, desde danças a hinos, ao som de certos instrumentos que faz a pessoa, o médium, quando ouve aquilo, ele condicionado se predispor. Mas é algo que, em termos de prática espírita, é totalmente dispensável, porque o espiritismo procura, de uma forma assim mais intensa possível, tornarmos-nos espíritos independentes de impressões físicas ou de condicionamentos. Então, quando o Espiritismo esclarece a gente que pelo pensamento a gente direciona uma comunicação mediúnica, interfere, interrompe, isso é um esclarecimento que só se tem no Espiritismo. Na prática mediúnica fora do centro espírita, o que é que tem muito? Médios que não controlam o fenômeno, médios que acham, porque não foram educados, de que quem controla é o espírito, e aí pode haver uma comunicação mediúnica de se estender por horas, porque o médium, face à sua ignorância, se coloca à disposição de um espírito que, se for um espírito menos elevado, vai criar um problema sério. Mas vamos em frente, que vai ter muita coisa para a gente tratar aqui ligada à mediunidade. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio, só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se, para tudo saber, apenas bastasse interrogar os espíritos? Exatamente. Quando você está falando da prática mediúnica, e que você falou assim, que realmente aí o senhor entende dizer que não é necessariamente você estar no local adequado para ter uma comunicação mediúnica, isso não é uma comunicação mediúnica espontânea, certo? De um médium que não tem o conhecimento espírita que nós temos. Mas nós, como espíritas, temos a obrigação de controlar essa mediunidade. Aí a diferença é bem explícita mesmo. Né? É porque realmente ali a gente tratou a mediunidade como fenômeno, exatamente, que independe até do próprio espiritismo. Agora, a prática mediúnica colocada sobre a base do Evangelho do Cristo no espiritismo, aí tem local certo, dia certo e horário e disciplina. Isso aí é uma verdade, né? Sabemos que os espíritos, não é a preocupação dos espíritos de dar recadinho para ninguém, né? Até porque nós temos um livre-arbítrio. Qual seria o nosso mérito se a gente tivesse, olha, não faça isso, não faça aquilo, ou faça tal negócio, bote tal negócio, né? E assim, infelizmente, não são as pessoas que são estranhas ao espiritismo, não. Nós acabamos convivendo com muitas pessoas com conhecimento espírita e que realmente se utilizam da mediunidade para ter recadinhos ou orientações de cunho pessoal. Né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que combater, nós temos que praticar e que não entrar nessa. Porque comigo você vê, ó, eu tenho uma comunicação, eu disse que não quero saber. Não quero saber. Porque se for uma coisa para eu saber, certo? Não vai ser só para mim. Vai vir uma reunião, vai vir,
certo? Se ela for direcionada a mim, não é uma coisa. Não é verdade? E veja só, ligado a isso, a gente tem até uma história bem interessante no livro Ação e Reação, que é o problema daquele espírito chamado Silas. Porque Silas, que é até um dos orientadores espirituais de André no livro Ação e Reação, na última encarnação, Silas foi o responsável pela morte da madrasta. O pai de Silas, quando, na última encarnação, que inclusive era Gúbio, que é o pai dele lá na mansão da paz, lá em Nosso Lar. O pai dele continua sendo o mesmo pai que ele teve na última encarnação, Gúbio. E o que é que houve? Na última encarnação, o pai dele fica viúvo, e já com a idade meio avançada. Ele era solteirão, tinha formado-se em medicina, mas nunca quis exercer, porque o pai tinha muitas posses, ele quis ficar em casa. E aí o pai, já com a idade meio avançada, parece que em torno de 60 anos, se casou com uma jovem de 20 e poucos anos. E Silas não gostou não, porque Silas só pensava a essa altura na herança, e que agora ia ter que dividir a herança. Então Silas orquestra uma série de problemas lá e que leva a madrasta a acabar com o casamento do pai. Resultado: depois de muito arrependimento e sofrimento, ele está no plano espiritual, numa organização de objetivos que era voltar a encarnar de novo e ajudar a madrasta que ele prejudicou muito. E o problema todo que ele estava era porque a madrasta já tinha desencarnado e ele não localizava ela no plano espiritual. E aí tem até uma parte lá que André diz, mas os benfeitores espirituais, eles não podem, ele não sabe onde ela está não. E aí Silas diz, eles sabem, mas eles não vão me dizer. Exatamente. Porque Silas teria que fazer todo um esforço de trabalho no bem até localizar ela, que vem a localizar no final do livro, né? Vou lembrar que no final do livro Ação e Reação ele localiza ela, que estava em uma situação espiritual drástica, mas ele localiza ela, ele mesmo, mas depois de muito esforço e trabalho pelo bem. Então, se no mundo espiritual não é dado, né, as coisas de bandeja, e aí vai quem está encarnado querer receber. No filme que eu assisti agora, aquele filme Deixa de Viver, que é sobre o aborto, né? Eu assisti, aí tem um grupo de espíritos mais evoluídos e tem um que desencarnou e estava aprendendo, né? Aí tem uma jovem que vai fazer um aborto, ela está grávida da avó dela, que já tinha sido programada a reencarnação. E o espírito que está aprendiz, né, do outro lado, tem um grupo de espíritos mais evoluídos, ele fica, quando ele vê que ela vai fazer o aborto, ele fica meio que desesperado, a gente não pode fazer alguma coisa não. Aí a outra espírita, né, que é mais evoluída, diz a ele, não, temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um e não podemos interferir. O que tínhamos que fazer dentro da permissão de Deus, nós já fizemos, então não podemos interferir de forma alguma, até que depois, quando ele está no consultório, tem uma jovem que quer fazer um aborto também, ele aparece, a jovem tem mediunidade, e ele aparece para ela, para tentar avisar que ela não faça o aborto. Aí ele vai e leva um bronco bem grande dos espíritos que estão, levou bronca, ele só dizendo, levou bronca de tal, tem um monte de espírito, porque ele disseram que ele não podia interferir de forma alguma, e que ele agora ia ter que ajudar aquela mulher que ele tentou aparecer para ela, que ela viu ele, tinha que ajudar ela a entender o porquê aconteceu aquilo. Daí depois ele se complicou, né? Porque teve que fazer tudo. Então, está dentro dessa questão, né, do livre-arbítrio, que eles não deixam, jamais respeitam totalmente o livre-arbítrio e dizem e ensinam, né? Então, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo, não pode interferir, não. Então é isso. No final aqui é dito que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos. Então há um trabalho, quer a gente esteja encarnado ou desencarnado, que é indispensável para que a gente tenha o mérito da descoberta, da conquista. É claro que, através dos nossos esforços, a gente é ajudado, intuído, orientado, mas não é dado a solução
sem o contributo do esforço pessoal. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam com tais coisas e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que mais das vezes não existem. Essa circunstância tem, contudo, uma utilidade, qual a de mostrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. É interessante para a gente entender isso, até aquela história que chega a ser um pouco engraçada, mas é verdadeira e traduz também muitas lições, que foi o que passou com Chico Xavier. Porque, vejam, nos anos 30, o pai de Chico já tinha, da primeira esposa, que ele tinha ficado viúva, acho que 7 ou 8 filhos, e passava por muita dificuldade financeira. E nos anos 30, Chico começou a escrever os livros, né? Os de Humberto de Campos, depois os livros de André Luiz. E o pai dele, teve uma vez que o pai dele, que era vendedor de bilhete de loteria, disse a Chico: mas Chico, tu não ganha nada desses livros, a gente passando por muita necessidade, e isso aí, os espíritos não vêm ajudar a mim não, que eu não vejo de que jeito eu estou não. Então veja, e Chico dizia: olha, os livros não são meus, eu não posso receber nada. E isso, para o pai dele, que não tinha um entendimento espiritual, era revoltante, né? Que a gente pode até achar engraçado do ponto de vista de quem é espírita, mas e quem não é e está passando por aperto? Para o pai de Chico era uma coisa revoltante. Ele dizia: mas Chico, e a gente, esses espíritos não podem te dizer os números para eu ganhar não, e parar, porque ele vendia bilhete de loteria, né? E Chico disse que para isso ele não podia dizer não, os números de loteria não. Mas no texto aqui, como diz, os superiores não se ocupam de tais coisas, e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que mais das vezes não existem. É claro que houve durante um bom tempo, poucos de vocês aqui, tem alguns aqui que podem ter passado, poucos, que houve uma época, em torno, há uns 40 e poucos anos atrás, para não ir um pouco mais longe, que muita gente enterrava moedas ou ouro em botijas, né? Não havia assim o desenvolvimento de bancos, e o pessoal, principalmente em zona rural, que juntava alguns bens, ou ouro, ou joia, alguma coisa, a maneira de proteger até de roubos era no quintal, que normalmente era de terra, cavar fundo e colocar numa botija. O problema era quando a pessoa que botou lá dentro morria. E como isso a gente sabe no Espiritismo, que aquilo que a gente é muito ligado materialmente se prende, né, depois da morte, esses espíritos ficavam perturbados enquanto não dissesse alguém que estava aquele negócio enterrado para que alguém usasse, já que ele não pôde usar. E isso deu campo a muitas casas mal assombradas, né? Eu me lembro, pelo menos em Vertentes, onde eu morei, tinha história de casa, mais de uma casa lá, a gente chamava de estourar botija, de terem, em geral parece que já alcançou alguma dessas histórias de estourar botija. Aconteceu um fenômeno desses, quando a gente morava no Lória do Boitá, a minha família tinha esse negócio de engenho, né? Aí meu pai foi morar num terreno que era até do meu avô, esse terreno. Ele tinha comprado e deu para namorar. E de noite eu era pequeno, eu tinha na faixa de 6, 7 anos. E era difícil à noite que eu não visse coisas. Era gente andando dentro de casa, era pedras sendo jogadas. E uma certa noite, aí meu pai, ele bebia. Aí eu cheguei, já era muito tarde da noite,
E meu pai estava sentado, naquele tempo nem energia lá tinha, era candeeiro. Meu pai sentado na cama assim, e conversando, eu via conversando com um homem. E esse homem conversando, eu, como era criança, eu não entendia nada, eu só via aquela conversa, né? Aí quando amanheceu o dia, pai, muito medroso, que ele era muito medroso, ainda é, né? Aí chamou meu tio. Olha, fulano de tal, não me recordo o nome do desencarnado, disse que veio aqui ontem, disse que tinha uma botija, tal, que lá tinha uns batentes, né, dessas casas grandes, aí tinha uns batentes de suíte. No terceiro batente tem uma botija, tal. E eu não tenho coragem de ir sozinho. Aí eu sei que eles foram atrás dessa botija. Foram atrás. E acharam. Mas só tinha carvão. Só tinha carvão. E um monte de carvão. Não, assim, dinheiro mesmo não tinha. Só tinha carvão. Foi dado ao pai dele. Foi porque era para pai tirar. Não era para ele ter falado com meu tio. Ainda tem essas histórias. Aí, A gente comprou uma casa. Agora o povo disse que tinha botija nele, que ela era mal assombrada, ninguém queria. Meu marido comprou ela. Aí está construído. Aí meteu o contato assim. Encontrasse alguma botija, irmão. O irmão disse, não encontrei nada. Mentira. Vamos ver se ela é mal assombrada agora. Ela disse, não acredito nada disso. Vamos ver. Mas eu sei que a noite era perturbadora. Assim, o tempo que a gente morou lá, nessa casa, essas casas eu não dormia. Ficam como casa Eu mal não assombradas. Porque os desencarnados ficam lá, né, agarrados. Eu vi uma senhora que lá tinha um fogão, não sei se vocês se lembram, aqueles fogão que é carvão e de lenha, aquele fogão grandão de tijolo. Toda noite eu vi uma senhora lá. Toda noite. Aí, quando eu ia chamar alguém, essa mulher sumia. É como aquele filme Os Outros, né? Que o pessoal ficaram dentro da casa até chegar a gente lá para comprar a casa e fazer uma reunião mediúnica dentro da casa. Que era uma família de médios, né? Que resolveu adquirir a casa e quando viu que tinha espírito dentro, disse, opa, vamos fazer reunião aqui. E aí foi que os espíritos que moravam na casa perceberam que tinham desencarnado. Porque eles achavam que estavam encarnados. E ficavam dentro da casa fazendo tudo como faziam normalmente. Bom, vamos aqui para mais um slide para a gente interromper o estudo de hoje. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicáveis e inexplicáveis de outro modo. Fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras. Aqui começa a ficar bem claro o seguinte: primeiro de tudo, o Espiritismo deixa bem claro para aqueles que o conhecem de que ele vem revelar leis naturais, espirituais, que são aplicáveis aos fenômenos que ocorrem. Que, na verdade, ele não veio trazer revelação fantástica, nem algo que seria só do poder da revelação espírita, não. Veio mostrar leis naturais que se aplica a quem é espírita, quem não é espírita, em qualquer lugar, e que tira, sobretudo, o aspecto de fantástico e maravilhoso. Então, o espírita participa de uma reunião mediúnica sabendo que o que vai ocorrer lá é natural, não é intervenção de demônios e não é algo que está fora das leis da natureza. É algo que está dentro de leis que a maioria da humanidade ainda desconhece. Transfiguração, onde muda a fisionomia de alguém
e se apresenta a fisionomia de alguém que já está no plano espiritual. Mas isso a gente vê isso dentro de leis magnéticas e fluídicas, e não algo que é uma coisa mágica, que é uma coisa fantástica. Nada de fantástico e nada que seja fora das leis da natureza. Então é isso. Vamos. Um caso bem interessante que eu vi hoje no repórter, que o pessoal atribuiu muito a milagre, foi um caso que aconteceu em Toritama, aquele espeto de churrasco atravessou o menino do canto, atravessou o coração do menino, levaram ele para o Recife, fizeram a cirurgia, o menino não teve um sangramento assim como devia ter, né? E tudo normal. Eu vi. Uma coisa bem impressionante, aquele espeto atravessou ele assim, feito atravessou um pedaço de churrasco, uma linguiça. Uma queda que ele levou da escada. Foi. Caiu em cima do coisa de churrasco. Do tambor de churrasco. Mas a gente não, sabe. A medicina não explica. A medicina não explica, todo mundo atribuindo a milagre. Se a família for evangélica, aí pronto. Diga mais nada. Mas é testemunho da igreja até não. Só aquele fenômeno também, entre aspas, que foi há uns, acho que já vai para uns 5 anos mais ou menos, que em Olinda, na época do carnaval, tinham uns turistas de fora, e aí houve, ou foi um acidente de carro, ou acho que foi um acidente de carro aonde a turista teve morte, o coração parou de bater. Eu sei que foi atendida, quando chegou no HR, tinha um especialista em cardiologista lá. A mulher chegou morta. Abriram o peito dela, apareceu. Foi um tiro, não foi? E o médico reanimou o coração na mão. Tiraram, ele reanimou o coração dela na mão. E ela foi salva. Ainda houve, depois de uns 2 anos depois, eu vi ainda pela internet ou pelo noticiário, um agradecimento dela a esse médico. Porque ela continuou viva. Ela casou, ela é de outro país. Ela é de outro país, longe. Lá para Israel, esses países longe. Ela casou o ano passado e mandou a passagem para todos da equipe irem para o casamento dela. Porque ele abriu ela. Ela abriu. E reanimou ele o operou o coração. coração e ela sobreviveu. Soares, vou Pois não. aproveitar o assunto Certo. e para você esclarecer alguma coisa, não é propriamente uma pergunta, é esclarecer Certo. que eu gostaria de ter sobre transplante, Sim. porque o cidadão morre e depois de morto se transplanta o coração dele para alguém. Eu tenho alguma dúvida sobre esse procedimento. Os transplantes, já teve até umas perguntas Eu feitas conversei a Chico dias. sobre transplante, assim, em questões espirituais. E realmente ele é dito, e tem até algumas mensagens de pessoas que ofereceram olhos, ou coração, ou qualquer outro órgão, e se comunicaram através de Chico, dizendo o que sentiram e qual foi o resultado disso aí. E o que realmente ficou assim constatado, primeiro, era o nível de gratidão que quem recebia o órgão, pelo pensamento, transmitia a quem oferecia. E essas vibrações alcançavam o espírito no plano espiritual, o que dava a ele uma sensação grande de plenitude e felicidade, quem ofereceu o órgão. Então, em verdade, todas as doações, é claro que às vezes é a família que assume a responsabilidade de doar, mas não deixa de os benefícios maiores irem para a pessoa que de fato doou. Então a gente sabe disso, sabe, através de cartas que Chico recebeu, que isso sempre resultou em uma felicidade muito grande para quem fez a doação. É esse esclarecimento que nós temos. Pela hora vamos para a prece, né? Depois tem o passe.
que todos aqui